55 municípios do agreste pernambucano e 54 do sertão estão sob situação de emergência decretada pelo governo estadual em virtude da estiagem nas duas regiões. Um quadro que se assemelha a um círculo vicioso porque se repete com alguma frequência. No Opinião Pernambuco de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da estiagem para municípios e população, sobre gerenciamento de recursos hídricos e sobre as políticas públicas de acesso à água. Eu converso com João Suassuna, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e com Alexandre Pires, da Nação Estadual da ASA, uma organização não governamental. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu quero começar exatamente chamando esse círculo vicioso. Entra o período de estiagem, o governo estadual decreta situação de emergência, algumas ações aí de efeito temporário são implementadas e depois começa tudo de novo. Tem que ser assim até o final dos tempos? Tem que ser essa a toada para os municípios do semiárido? Eu acho que a palavra de ordem é a gente começar a colocar as tecnologias de convivência com as secas, que já estão postas aí no campo e precisam ser utilizadas, está entendendo? Temos um trabalho importante em cima de recursos hídricos, e a própria ASA Brasil, que tem um representante aí, vai falar sobre elas, que são importantíssimas, as cisternas rurais, a cisterna calçadão, todo esse aparato que foi criado durante esses anos, tá, para fazer com que a água chegasse ao produtor rural, o pequeno produtor rural, inclusive, na porta de casa, está entendendo? Essa tecnologia está pronta, foi através de um programa de 1 milhão de cisternas que ela foi concebida e implementada. Hoje, o semiárido nordestino tem mais de 1 milhão e 200 mil cisternas, entendeu? Isso já beneficia 6 milhões de pessoas, entendeu? Então, a gente tem que botar isso para funcionar. Agora, veja, existe um trabalho da Embrapa muito importante que diz respeito a essas questões, que é o zoneamento agrícola de risco climático, através do estudo de quanto choveu na região. Aí tem um estudo também dos solos, textura, a topografia dos solos, a questão das coordenadas geográficas e tal, e isso é feito de cultura a cultura. Tem mais de 40 culturas que são beneficiadas com esse estudo. Então, é através desse estudo que a Embrapa diz, olha, em tal lugar no Nordeste você pode plantar feijão, você pode plantar milho, você pode plantar soja, e esse estudo dá o respaldo ao produtor, caso ele tenha algum insucesso, de ter um ressarcimento de safra, daquele prejuízo que ele teve, né? Então, isso existe. Agora, para a questão do semiárido, isso não está muito claro, não, da existência de estudos nessa direção. O que é que acontece no semiárido hoje? Basta uma chuva para fazer com que o produtor vá ao campo plantar suas culturas de subsistência. Olha, o risco climático é muito alto para você fazer uma coisa dessa. Eu não assinaria embaixo, nos limites do semiárido, o produtor plantar milho e feijão numa região que chove até 800 milímetros e as chuvas são muito localizadas em 4 meses. Então, o ciclo de vida de uma planta, como a do milho, por exemplo, ela precisa ter umidade no solo suficiente para germinar a semente, para desenvolver a planta, para florir e frutificar. Para cada um desses pontos nesse ciclo vital da planta, precisa ter umidade no solo. E a gente não tem essa garantia no semiárido dessa quantidade de água naquele momento, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Dá uma chuva grande, o produtor vai e planta.
Aí a semente germina e outras chuvas não ocorrem, pelo menos em curto espaço de tempo. Então, essa planta vai germinar, vai começar a enrolar a folha e vai morrer. Isso é muito comum no semiárido, está entendendo? E não existe um trabalho que diga, olha, você, para aquela região, aquela região, você precisa plantar milho, porque esse trabalho que foi feito te dá condições de você fazer isso. E em outras regiões, milho não dá, porque você não vai ter chuva e tal, você vai ter que criar bode. Então, falta esse tipo de informação para o pequeno produtor, está entendendo? Para ele ir na certeza de introduzir um sistema de produção em sua propriedade que lhe garanta o seu sustento e a sua vida, cara. Alexandre, pelo que João colocou aí, o que falta no semiárido, aí não sei se a gente está falando só de Pernambuco, se a gente está falando do Nordeste de um modo geral, o que falta no semiárido é uma política adequada de convivência com as condições climáticas. É isso. Essa é uma coisa que eu vou pedir para você me explicar. E a outra coisa o que norteia, no caso, os governos estaduais para que seja decretada a situação de emergência? Quando é que o governo decide por um decreto dessa natureza? Então, Estela, primeiro já agradecer pelo convite, é bom estar aqui conversando sobre essa agenda, estar aqui com o professor João Suassuna. Primeiro, eu acho que a gente vive essas situações de emergência por falta de planejamento. Eu acho que a ausência de planejamento por parte dos estados, e aí que nós estamos falando aqui de Pernambuco de forma específica, porque essa situação da estiagem, ela já é prevista, ela já é previsível, né? É tanto que o programa 1 milhão de cisternas, que João citou na fala dele, já é uma demonstração de uma estratégia construída para que a gente possa superar esse período de estiagem com um pouco mais de dignidade para as famílias no campo, para as famílias agricultoras do semiárido. Então, o que falta é a implementação da política de convivência com o semiárido que o Estado de Pernambuco tem desde o ano de 2013 até hoje, nunca regulamentada. O Comitê Integrado de Convivência com a Seca, instalado pelo governador Paulo Câmara em 2015 e que faz vários anos que não está funcionando, ou seja, não está ativo, que poderia, através da participação da sociedade civil nesse comitê, pensar ações estratégicas que se antecipassem ao momento de emergência que a gente está vivendo com o decreto do governador sobre esse contexto que a gente vive no território do semiárido pernambucano. Nós temos 122 municípios do território do estado de Pernambuco estão no semiárido. Quase 80 e poucos % do território pernambucano está no semiárido, é semiárido. Ou seja, nós precisamos de uma atenção maior por parte das políticas do Estado para esse território. Esse não é um território simples ou comum. Ele é um território que, para além desse número de municípios, nós temos aí cerca de 3.700.000 pessoas vivendo nesse território. Então, são 580 mil agricultores e agricultoras familiares que lidam e precisam da água como algo concreto. E a gente tem um esvaziamento da política federal do programa de cisternas, por parte do governo Bolsonaro, principalmente, não só do ponto de vista orçamentário, mas da falta de estrutura, da desestruturação que o governo fez do programa. Então, eu acho que nós não podemos, não é mais tempo da gente estar atuando na emergência. O tempo agora é de se antever. O que é que o governo precisa? O governo precisa de dados técnicos, do ponto de vista da previsão das chuvas, do que os órgãos oficiais de pesquisa espacial, o que é que eles determinam para a previsão de chuvas naquele território, e de outros dados técnicos que ajudam ao governo a tomar essa decisão sobre a situação de emergência, principalmente quando aquilo que está previsto do ponto de vista das chuvas, ela não acontece. Então, o governo vai e faz o decreto para a situação de emergência para aqueles municípios.
E uma questão interessante, viu, Alexandre, que eu gostaria de colocar aí, aproveitando a tua fala, é que as tecnologias de convivência com o semiárido estão postas no campo e elas funcionam, está entendendo? E aí eu dou um exemplo aqui muito claro, que é o exemplo da pecuária que é feita, que é desenvolvida no Cariri paraibano, no município de Itaperuá. Lá em Itaperuá existe uma fazenda, que eu considero uma fazenda modelo, que é a Fazenda Carnaúba, né? Onde eles desenvolveram lá uma pecuária muito importante, né? Com a criação de bovinos adaptados à seca, oriundos de desertos, né? Que é o caso do Guzerá e do Sindh, oriundos de desertos da Índia e do Paquistão, né? E a pecuária de pequenos ruminantes, né? Que é o caso dos caprinos e dos ovinos, né? Para vocês terem uma ideia da importância disso, o Nordeste atravessou um ciclo seco de 6 anos, de 2012 a 2017, né? Exato. O ano de 2017 foi um dos piores, porque esse ano, para vocês terem uma ideia de como faltou água de um modo geral no Nordeste, a represa de Sobradinho, que está no São Francisco, que foi construída para regularizar as vazões do Rio São Francisco, no baixo e no submédio São Francisco, a represa de Sobradinho alcançou 1% do seu volume útil. Secou praticamente. Então, foi um ano terrível aquele. Então, o ano de 2017, numa hora em que, lá no Cariri paraibano, estava o pessoal recolhendo as carcaças dos animais mortos pela estiagem, a Fazenda Carnaúba estava produzindo queijos finos com leite de cabra e com leite de vaca, temperados com ervas da caatinga. Então, isso aí para mim, é um exemplo muito claro de que essas tecnologias estão postas aí para a gente utilizar, cara. Agora, é o que você falou, falta uma política e uma política decente para utilizar todo esse material e permitir a fixação do homem no campo. João, vou pegar essa sua fala e aproveitar para chamar um intervalo. Nosso intervalo é curtinho, você que está em casa, não saia daí. O Opinião Pernambuco de hoje está falando sobre os municípios do semiárido pernambucano que estão sob situação de emergência. E a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a situação de emergência de municípios do semiárido pernambucano por causa da estiagem. Falamos também sobre as políticas públicas de acesso à água. Nossos entrevistados são João Suassuna, pesquisador da Fundage, e Alexandre Pires, coordenador da ASA aqui no Estado, uma organização não governamental que atua no semiárido brasileiro. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Alexandre, vou começar esse bloco aí, segundo bloco do programa, com você. Quem tem acesso à água e quem não tem acesso à água potável no semiárido pernambucano? Ou no Nordeste, de um modo geral, se você preferir. Então, Estela, hoje nós temos um dado prospectado pela ASA, a partir das organizações que atuam, dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que cerca de 1.200.000 famílias no semiárido brasileiro, que pega os 9 estados do Nordeste, Norte e Minas Gerais, tem hoje cisterna de primeira água, que é a cisterna de 16 mil litros. E existe uma demanda geral de 350.000 famílias que não têm água ainda na porta de casa.
Quando eu digo não tem água, é que não tem a cisterna, a tecnologia social, como o João estava falando, que capta a água do telhado. Em Pernambuco, nós temos algo em torno de 170 mil famílias agricultoras do semiárido que têm cisternas de água para captação de água de chuvas. E existe uma demanda estimada por nós, a partir desses processos nossos, de aproximadamente 40 mil famílias que ainda não têm água na porta de casa. O que é importante dizer é que, nesse contexto da estiagem, muitas vezes as famílias estão ficando, inclusive, numa situação sem a presença dos carros-pipas, que seria uma atitude para uma ação muito mais emergencial, por falta também de uma atenção mais direta do Estado para essas populações. João, Veja. o que significa, neste momento de pandemia no Brasil, você ter famílias sem água dentro de casa, sem acesso à água? Veja só, isso aí é um pandemônio, né? Porque a água é vida. Você ou dá água a um cidadão, ou com 3 dias ele está morto, né? Então é importantíssima essa questão de você ter a água ali de livre acesso para as pessoas, né? Agora, veja, o que me preocupa muito é que hoje existem as tecnologias de convivência com o clima da região, né? Agora, o que está faltando é uma política, e uma política clara, que pegue essas tecnologias e coloque no dia a dia da vida da população. Aí eu me reporto a um trabalho que foi idealizado e está sendo coordenado por doutor Alisson Paulinelli, que já foi ministro da Agricultura, e hoje ele é bem provável que ele seja o primeiro prêmio Nobel da Paz aqui do nosso país, está entendendo? O doutor Alisson Paulinelli está desenvolvendo um trabalho que ele chamou de Projeto Biomas Tropicais. Nada mais do que você ir atrás de encontrar o estado da arte dessas tecnologias exitosas que deram certo, né? E que estão postas aí a nível de pequeno produtor rural. De que forma? É fazer um levantamento disso e começar a ter perspectivas de melhoria de vida do pequeno produtor rural através do uso dessas tecnologias. Isso está sendo feito. O papel das universidades nessa questão aí é importantíssimo. A Universidade da Bahia, né, de Cruz das Almas, a Universidade de Agronomia lá, está envolvida nessas questões, está entendendo? A Rural aqui de Pernambuco também. Eu sou membro da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica e estamos aí com as antenas ligadas para essas questões, né? Porque é importantíssimo que a gente saiba o que existe e de que forma essas tecnologias podem contribuir para fixar o homem no campo e dar sustento à sua vida. Alexandre, aí vou pegar de novo esse ponto das tecnologias, né, que permitem a convivência aí das famílias com o semiárido, que é um ponto que João e você vem colocando, sendo a espinha dorsal, né, a estruturadora dessa convivência. Você falou aí das cisternas, da tecnologia para captar a água da chuva, para alimentar as cisternas e tal. A ASA está à frente desse projeto de implantação de 1 milhão de cisternas na região do semiárido. Como é que anda agora esse projeto de implantação de cisternas para essa população? Estela, o programa de cisternas está praticamente parado e inviabilizado pelo atual governo federal, sendo muito objetivamente dizendo sobre isso. A gente teve no ano de 2020 o menor orçamento do programa de cisternas desde 2005, quando o orçamento geral da União começou a prever recursos para o programa de cisternas. O ano de 2020 foi o ano em que a ASA, através da sua organização jurídica, a PMC, não executamos um
uma cisterna, ou seja, a gente não construiu uma cisterna no semiárido brasileiro, o que significa dizer um abandono, praticamente, por parte do governo federal em relação a essa tecnologia que é premiada mundialmente como uma tecnologia, como uma política para o futuro, pelas organizações das Nações Unidas, pela Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação. Ou seja, a gente tem um contexto de pandemia, onde as pessoas precisam de água, onde tem uma tecnologia reconhecida, barata para o Estado brasileiro implementar, e a gente tem a destruição dessa política por parte desse governo. Lamentavelmente, isso é uma realidade hoje. Agora, é importante dizer também, viu, Alexandre, que o que foi construído, em termos de 1.200.000 cisternas, hoje elas estão completamente abastecidas, já que houve eventos importantes de chuvas, recentemente, em todo o semiárido, essas cisternas estão abastecidas e essa população vai ter uma folga, sim, de uso da água boa para beber e cozinhar. Você falou, Alexandre, que não foi construída nenhuma cisterna agora, em 2020, por uma inação do governo federal, que não liberou verbas aí para o projeto. Eu te pergunto, o que é de responsabilidade nessas políticas, né, e dessas novas tecnologias, aí, esses projetos de convivência das famílias com semiárido? O que é de responsabilidade do governo federal? O que é de responsabilidade dos governos estaduais e o que é de responsabilidade dos municípios? Como é que essas responsabilidades interagem para garantir aí a sobrevivência dessas famílias? Estela, aí tem um debate, que é um debate sobre a questão fiscal do Brasil, do que quem arrecada os recursos que estão concentrados hoje no formato que a gente tem, principalmente no governo federal. Obviamente, por uma questão constitucional, é responsabilidade do Estado brasileiro, a partir do governo federal, garantir que toda a população tenha os seus direitos básicos para a vida assegurados. E a água, para a população do semiárido, para a população das periferias dos centros urbanos, é um direito que precisa ser garantido pelo governo federal. Obviamente que tem as responsabilidades que, quando você chega no Estado, essa responsabilidade sobre o programa de cisternas, por exemplo, ela sempre ficou a cargo do governo federal. Ele foi um programa pensado no governo federal numa relação de parceria com a sociedade civil e com os governos estaduais, que aportavam alguns recursos como contrapartidas dos programas. Então, a gente, de fato, nos municípios, você reduz essa responsabilidade direta, vamos dizer assim, o que não significa dizer que o município ou o governo do Estado não pode prever no seu orçamento recursos para a implementação dessas tecnologias que nós estamos falando aqui. No entanto, foi relegado ao governo federal, porque foi quem puxou o programa inicialmente, e aí a gente não tem hoje orçamentos nem nos municípios e nem nos governos estaduais para esse tipo de iniciativa. Bom, eu tenho 2 minutos para encerrar o programa, eu vou dar 1 minuto para João e depois vou dar 1 minuto para você, Alexandre, e vou dar um tema para cada um comentar nesse 1 minuto. João, para você, a eficiência da gestão hídrica para o semiárido. Você tem 1 minuto para... Veja, é entender que nós temos 70.000 represas no Nordeste e que essas represas poderiam resolver os problemas hídricos das populações e com folga. Agora, é preciso que se desenvolva trabalhos de verificar as vazões de regularização dessas represas. Você não pode, em absoluto, retirar mais água desses volumes que estão regularizando esses rios que foram represados. Você não pode tirar volumes maiores do que aquele volume de regularização que foi estabelecido no rio na construção dessa represa. Se você fizer isso, você vai terminar secando essa represa. E foi assim que secaram todas as represas em 2017. As principais represas do Nordeste que não secaram, elas entraram em volume morto, tá entendendo? Por falta de gestão nas principais represas do Nordeste. E com relação ao São Francisco, tem que se observar
A irrigação pesada que está sendo praticada no oeste da Bahia, em cima da Mapitoba, que é uma região de expansão de nossa fronteira agrícola, estão tirando muito água de subsolo daquela região, em volumes que já está afetando as vazões de base para o Rio São Francisco. E o Rio São Francisco tem corrido com pouca água por conta de um uso exacerbado, sem controle, dessas águas de subsolo naquela região, em cima do aquífero Urucuia, um dos principais aquíferos do Rio São Francisco. Então, para se pensar em desenvolvimento na região, a gente tem que pensar muito na questão da gestão hídrica. Alexandre, espero não estar sendo redundante, mas o tema para você, nesse momento que você tem, são as políticas públicas de acesso à água. Estela, nós precisamos, na verdade, que o Estado reconheça e invista recursos financeiros nas iniciativas que já estão testadas e que já mostram eficiência para que a população, sobretudo a população rural, a população difusa da região semiárida, tenha acesso à água. O Centro Sabiá está hoje desenvolvendo uma ação em parceria com a ONG Caatinga, assim como tem várias outras iniciativas acontecendo, de reuso de águas servidas do banho, da louça, da lavagem da roupa, que servem para irrigar campos de forragem para alimentação dos animais no período de estiagem, que é isso que o João colocava, da potencialidade que a gente tem na região semiárida da criação de animais. Ou seja, nós temos muita tecnologia social construída, desenvolvida, que são eficientes. O que a gente precisa é que o Estado invista recursos de forma orientada, planejada, para que a população, de fato, tenha acesso à água. E a gente tem que observar também o seguinte: se você utilizar essas tecnologias de convivência com o semiárido na hora certa, vocês não tenham dúvida, o nosso semiárido brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. Exato. João, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente termina com essa sua fala, que enche o coração da gente de esperança. Alexandre, obrigada, viu, também pela sua participação, e até uma próxima oportunidade.